O avatarismo é uma das principais ferramentas que eu utilizo hoje, né? Me chamo Daiane Tessari de Andrade, sou psicóloga clínica, hipnoterapeuta, atuo como psicóloga há 2 anos, efetivamente. E você aprendeu o avatarismo na turma 1. Qual foi o impacto que essa metodologia gerou na sua vida? Meu Deus, deixa eu ver por onde eu vou iniciar. Por ser psicóloga, a hipnose já estava sendo um pouco difícil, né, de lidar no sentido do entendimento cartesiano. Mas eu sempre fui das infinitas possibilidades. Então, o avatarismo, ele veio para acrescentar, agregar muito naquilo que eu sempre acreditei, talvez de maneira até inconsciente, né? Eu não conseguia compreender, não conseguia achar uma técnica ou algo que me ajudasse na clínica até essa expansão maior. Eu recebi o convite do Silvio, pessoal, e eu achei que era uma loucura. Confesso, eu achei que era uma loucura. Eu falei, meu Deus, que viagem é isso? Mas eu falei, vou embarcar nessa viagem. E eu embarquei. E o impacto até hoje. O avatarismo, ele veio, como eu já falei, ele dá infinitas possibilidades de você trabalhar, de você entender, de compreender. E o que mais me atraiu nessa técnica, nessa metodologia, é que ela não limita, independente das suas crenças, dos seus valores, ela dá abertura. Se você se permitir, ela dá total abertura para qualquer pessoa trabalhar, independente das crenças. Então, assim, não existe também religião, não, nada. Ela é livre. Me deixa cada vez querendo mais, entende? Sobre o avatarismo, assim. Tá. E entre todas as ferramentas que você usa, de que forma que o avatarismo está entre elas? Como é que é essa contextualização? O avatarismo é uma das principais ferramentas que eu utilizo hoje, né? Utilizo algumas técnicas da hipnose, que é mais diretiva, né? O avatarismo, ele acontece por si só. Então, assim, eu acho muito interessante essa questão, né? De eu não precisar fazer a direção. Porque parece que o papel do subconsciente, vamos usar essa nomenclatura, exerce um poder muito grande dentro do processo na direção da transformação da pessoa, né? Isso, que faz todo esse processo. Então, a própria pessoa, o próprio indivíduo te traz. Então, é muito mais efetivo o resultado. E é muito mais fácil de compreensão também de quem está na tua frente, se você parar e analisar. Porque quando você está fazendo a técnica da hipnose, você está direcionando, você está dando os comandos sempre. O avatarismo não. Os comandos são mínimos, só para dar uma direção para a pessoa não se sentir perdida. Então, e ali o subconsciente vai trazendo tudo aquilo que precisa. E às vezes tu acha que é uma coisa, até o paciente acha que é algo, quando você vê totalmente o oposto para chegar realmente naquilo. É fantástico. Pois é, porque às vezes nós como terapeutas temos uma teoria, às vezes o cliente já traz uma teoria pronta porque ouviu de outros profissionais, mas na verdade não é nada daquilo, é uma outra coisa, né? Exatamente. E aí o avatarismo permite dar essa liberdade de se encontrar essa outra coisa? É isso que tu queres dizer? Exatamente, a liberdade que a gente tem, porque a gente vem preso a uma crença, a gente vem preso a algo, é isso. Só que antes de chegar nisso tem algo a mais, e é isso que o avatarismo faz. Ele é amplo, ele tem infinitas possibilidades. Tem vários casos, como eu cheguei já a comentar com alguns colegas, de que a pessoa chegou querendo trabalhar algo e na sessão do avatarismo aconteceu de trazer várias experiências para ela entender o porquê daquele momento atual que ela queria trabalhar. Não simplesmente trabalhar, eu tô com isso, não, é ter essa compreensão. Então isso eu digo que é uma virada de chave fantástica que o avatarismo traz. Essa liberdade que o paciente tem e que o terapeuta também tem, que o profissional também tem. Muito bem, eu vou te fazer umas perguntas e a tua mente vai buscar, tá? Uma situação em que a princípio era difícil solucionar. Eu posso falar a minha experiência? Pode. Com o meu pai? Aham, claro. Pode. Como é que foi isso? Então, vamos lá. Chega a ser emocionante. Então, a experiência com meu pai desencarnou, né? Fez 3 anos.
E acho que fez um ano quando eu fiz a sessão. Não fazia um ano, acho, quando eu fiz a sessão contigo. Que foi a primeira experiência. Mas enfim, a experiência que eu tive, então eu vou contar a minha experiência do avatarismo, a minha primeira sessão, que foi quando meu pai faleceu, eu trazia uma culpa comigo de não estar com ele, né? Eu trazia essa culpa porque eu queria estar com ele, eu queria ter dado o último beijo, o último abraço, e eu não podia estar presente no momento que ele partiu. E eu não tinha essa compreensão que eu tenho hoje também sobre a morte, sobre renascimento, enfim, né? Então, tive a oportunidade de fazer uma sessão de avatarismo com o Silvio. Claro que eu jamais imaginei o que viria. Fui para trabalhar talvez uns medos, algumas coisas nesse sentido. E quando a gente iniciou esse processo, eu lembro, eu tenho uma facilidade de entrar em transe, eu realmente me permito ao processo. E meu pai apareceu, né? Meu pai apareceu e confesso que senti tato, cheiro, a voz, senti, né? Mas ele veio daquela forma que eu lembrava dele, saudável, apesar de ter visto ele doente, né? Mas ele veio daquela maneira. E aonde trabalhei a questão do luto, questão de perdão, e aonde também ele me levou a lugares, me mostrou muitas coisas que realmente não tem explicação nesse mundo, nesse plano. Ô Dai, supondo que você tivesse criado aquilo, como você teria criado aquilo? Não tenho como ter criado aquilo. Não tenho como ter criado aquilo. Por mais que eu tenha uma visão espírita, né? Eu sou católica, mas eu estudo várias crenças e religiões porque eu quero entender e gosto e faz de parte entender. Do trabalho também, exatamente. Né? Eu não teria como criar aquilo. E o Silvio também não criou, porque o Silvio não conhecia nem a minha realidade, não sabia nem o que a gente iria fazer, tipo, né? Não teria nem como. Então, assim, ó, não fui eu e não foi você. Estava lá. Exatamente. Estava lá e o que ele me mostrou e o que ele trabalhou comigo, a parte mais emocionante da sessão, para mim, claro que daí é pessoal de cada um também, mas jamais imaginei que a gente trabalhou o medo, a insegurança, foi bem isso, o medo e a insegurança é questão dos ancestrais. Não sei se tu vai lembrar que ele me mostrou a árvore da vida, que as raízes eram extremamente gigantes. E de um lado estava a minha família, que já desencarnou do lado dele, todos lá, até quem eu nem lembrava apareceu lá. E do outro lado, a minha família de hoje, né, aqui no plano físico, minha mãe, meus irmãos e meu pai. E aí a gente abraçou, minha mãe conversou com meu pai e eu fiz todo aquele trabalho de perdão, de agradecimento, aonde eu fiz essa virada de chave nessa questão da insegurança, que melhorou muito, assim, questão de medo e insegurança, deu uma virada de chave muito grande depois da sessão. Então, assim, ó, a minha experiência foi, como eu falei para vocês, achei que ia trabalhar uma coisa e veio outra me mostrando por que eu tinha que trabalhar aquilo. As prioridades mudaram, vamos dizer assim, de forma espontânea dentro do trabalho. Exatamente, não é que mudaram, me mostraram, é como se você vai trabalhar isso. Como que a gente acreditava que tinha uma prioridade, mas na verdade era outra? Não, Silvio, deixa eu ver se eu consigo me explicar. A minha insegurança, ela vinha de muitas questões, que eu trazia de várias bagagens. Então, me mostrou o porquê que eu tive a compreensão disso, mas para eu poder trabalhar isso, eu tinha que fazer esse resgate aqui para chegar aqui. Então não é uma coisa só pontual, como a gente acha. É como na psicologia, a gente sabe que tem algo relacionado atrás, mas vai muito mais, vai muito além. Eu não encontro palavras para descrever. Ainda o avatarismo ele vem
com isso, né? Que às vezes é tanta informação que a gente não encontra palavras suficientes para descrever. Se você fosse descrever o avatarismo como uma espécie de arte mental, isso descreveria, porque é tão abrangente a coisa? Com certeza. Poderia descrever como arte mental? Como uma arte mental. Que poderia ser usado por pessoas de diversas áreas que pudesse trabalhar a questão da mente humana no tocante ao desenvolvimento, né? Sim. Seja terapêutico, seja... Independente, né? Exatamente, porque a arte todo mundo tem acesso, todo mundo pode fazer. E ela é livre, né? A arte é livre. Ela né? é livre, exatamente. Não está presa por circunstâncias ou até mesmo por sistemas de crença, né? Exatamente, e ela é... A liberdade que ela dá é infinitas possibilidades também, se você for ver. A arte, ela também não te limita a nada. Então, se nós disséssemos que o avatarismo também é uma espécie de arte mental, isso também, na tua opinião, poderia ser usado para descrever o que ele é? Sim, com certeza. Se existe outra palavra, ainda não veio, mas ela é uma arte mental, com certeza. Porque como é que vai descrever infinitas possibilidades? A arte faz isso. A arte faz. Muito bem, Daiane. Muito obrigado pela sua contribuição, pelas suas explicações. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho. Eu estarei trazendo mais conteúdo desse tipo. E conte nos comentários o que você achou.